Bom dia, irmãos. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 33, eu só vou falar a primeira parte, onde nos diz assim: bom é estarmos aqui. Essa foi a expressão de Pedro, quando ele estava ali reunido juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e houve aquele encontro maravilhoso. E aí, então, irmãos, eu creio que naquele instante, verdadeiramente a expressão de Pedro foi assim, né, real, para poder dizer: bom é que estamos aqui. E eu faço hoje as nossas palavras. Olha que dia lindo, irmãos. Que dia maravilhoso. Foi o dia onde o Senhor renovou sobre nossas vidas a sua misericórdia. E aí agora cabe a nós fazer o quê? Só agradecer ao Senhor. Bom é estarmos aqui na casa do nosso Deus, unidos, juntos, para poder prestar um culto ao Senhor. Um culto que só a Ele é devido. Com as minhas limitações, olho para mim e sou grata a Deus, porque o Senhor nos dá, assim, essa oportunidade. E você que está em seu lar, que por algum motivo deixou de estar aqui na casa do Senhor, para estar... Não sei, Deus sabe todas as coisas. Mas, irmãos, vamos nos despertar. Vamos fazer um bom uso desse dia que o Senhor está nos dando. Em um dos nossos hinos do cantor cristão também tem assim: a semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. E reunidos, se lembrou. Muito obrigada, Catarine. Olha, irmãos, bom, depois de uma semana, é estarmos aqui na presença do Senhor. O Senhor nos guiou dia após dia, nos guiou durante a semana toda, cada qual do seu jeito, da sua maneira. Mas hoje o povo de Deus se lembrou que reunidos bênçãos tem na casa do Senhor. Não só para receber essa bênção, mas para agradecer. Oh, Deus, obrigada. Muito obrigada. Que o povo de Deus, que encontra em seus lares, venha se lembrar do nosso Deus, venha se lembrar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu assim, hoje, este dia, para louvá-lo, para exaltá-lo, para lembrar como o Senhor nos ama. Vamos agradecer, irmãos. Vamos estar aqui com o único propósito de estar agradecendo ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Amém? Vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela noite que passamos em paz. Te agradecemos por esta manhã, onde o Senhor se renova sobre nossas vidas a sua misericórdia. Muito obrigada, Deus. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para prestarmos um culto a ti. Que teu nome seja exaltado na face da terra neste dia, pelo teu povo, Senhor. Por este mesmo povo que um dia recebeu do Senhor essa graça maravilhosa de estarmos hoje, Senhor nosso Deus, na tua presença, reunidos, ó Pai, para poder te agradecer por tudo, principalmente pela nossa salvação. Muito obrigada, Deus. Nós não temos palavras, Senhor. Não temos palavras para poder estar te falando nesse instante. A única coisa que nós precisamos é estar atentos e dizer: oh Deus, obrigada. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Espírito Santo de Deus. E que cada dia seja esse desejo mais sincero, não só de lábios, que seja esse desejo sincero de nossas vidas, de nosso coração, de estarmos cada dia mais sentindo o desejo, o prazer de estarmos na tua presença. Visita os nossos irmãos que estão em seus lares, Senhor. Tantos são os motivos pelos quais não estão aqui, mas que eles possam sentir também do Senhor o desejo, a vontade, a alegria de estar te buscando dia após dia e também de estar aqui na tua casa, juntamente conosco, para poder estar te louvando, te exaltando na beleza da tua santidade. Usa o pastor Valdete nesta manhã. Fala conosco através da tua palavra, ó Deus. A tua palavra que é viva, que é eficaz,
A tua palavra que não nos vai deixar sair daqui vazios interiormente, mas vai fazer com que nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, para enfrentarmos também mais uma nova semana, se assim for do teu agrado. Perdoa pelas minhas faltas contigo, Senhor. Obrigado por cada um que se encontram aqui, Senhor, e por aqueles que estão a caminho. E que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, prestar um culto a Ti, que só a Ti é devido. Prestar um culto ao Senhor e buscar cada dia mais estar na Tua presença, procurando fazer a Tua vontade. Eu oro em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para lermos a palavra do nosso Deus, que está no livro de Salmos, muito conhecido nosso, Salmo 150. Salmo 150, nós vamos fazer a leitura com a participação dos irmãos. São apenas 6 versículos, mas que fala muito, e como fala ao povo de Deus. O salmista, ele exorta toda criatura a louvar ao Senhor. Vamos então agora fazer a leitura? Louvai-o ao Senhor, louvai-o a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com harpa, o som de trombeta, louvai-o com saltérios e a harpa. Louvai-o com adufo e flauta, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai-o ao Senhor. Amém? Que beleza, não é verdade, irmãos? Que maravilha! A palavra do Senhor nos ensina a louvá-lo ao Senhor, mas com todos, de todas as maneiras, com órgãos, com símbolos sonantes, com fôlego. Que fôlego, hein? Quantos estão por aí precisando de aparelhos para respirar? Tenho essa experiência no meu lar. Tira ali aquele aparelho, aí não muito tempo já precisa estar com ele. Eita, como a gente sabe a importância. E se a gente tem esse fôlego, irmãos, vamos louvar ao Senhor. Vamos engrandecer ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. De graça. Totalmente de graça. Sem aparelho nenhum, a gente tem aquele fôlego. E a gente puxa na hora que precisa, controla na hora que seja necessário. E quantos não estão tendo essa oportunidade de fazer isso? Vamos louvar ao nosso Deus, porque Ele é, irmãos, só Ele é digno de ter isso e muito mais, de louvá-lo, de exaltá-lo, aqui no santuário. Esse foi o dia que o Senhor preparou para nós, de estarmos na casa do nosso Deus. Então vamos para a casa do Senhor, lá no santuário, aqui no santuário, fazer do melhor momento de nossas vidas, engrandecer aquele que é digno. Amém? Nesse momento eu peço à nossa irmã Carmen que agradeça a Deus pela porção da palavra lida nesse instante. Senhor Jesus, nós te glorificamos por essa manhã que se renova em nossas vidas. Não temos palavras para te agradecer, porque estamos aqui para dirigirmos um culto que só a ti é devido. Te agradecemos pela irmãzinha que está aí na frente, Senhor, dessa primeira parte do culto. Dê a ela sabedoria, saúde, alegria de te servir na beleza da tua santidade. Abençoa os seus familiares, tu sabe o que almeja o seu coração, faça a tua vontade. Abençoa cada irmão que adentraram nesta manhã aqui na igreja e os que ainda irão se adentrar, Senhor.
que possamos sair daqui melhores do que entramos. Use o pastor como porta-voz da tua palavra e que venhamos aprender mais e mais com tudo que ocorrer aqui e que toda a honra, toda a glória seja dado a ti. Desperta aqueles irmãos que estão acomodados, levante os caídos e ajude, ó Pai, os idosos que não podem estar aqui conosco, visita-os, consolando-os e confortando-os neste momento. Também eu te peço pelas famílias enlutadas, console os seus corações, abençoa as autoridades, meu Deus, tenha misericórdia deste mundo e que almas possam render aos teus santos pés, dando-lhes esta oportunidade. Livra-nos de todo mal, dá-nos o resto de dia na tua presença e prepara-nos para estarmos aqui à noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir o nosso cantor cristão no hino 385. Diz que não pode. Louvor. Pastor, tira pra gente o médico.
assim seja. Que exaltemos o nome do nosso Deus, hoje e sempre, lá na glória. Amém? Teremos assim a escola dominical? Então estamos assim divididos em classe. Que a graça do Senhor seja com todos, amém? Nós vamos dar prosseguimento à nossa lição 7, que nós paramos já há 2 domingos, devido às atividades que nós tivemos. Aliás, há um domingo por causa da Santa Ceia, e nós vamos estar dando continuidade, então, à lição de número 7. Pretendemos estar encerrando essa lição hoje, para iniciarmos a 8 no próximo domingo, se assim for possível, se Deus nos permitir. A lição de número 7 nos fala a respeito de Miqueias como defensor dos pobres, ou seja, um profeta que foi levantado para defender os pobres. Miqueias 6, versículo 6 nos diz o seguinte: como que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos e bezerro de 1 ano, ou seja, com sacrifício. E hoje nós sabemos que não há necessidade mais de um sacrifício com sangue, mas há necessidade do nosso sacrifício pessoal, particular. Cada um tem a sua dificuldade, tem aquilo que vai estar sacrificando para estar na presença de Deus. Ou seja, também o nosso louvor como um sacrifício. Como a irmãzinha bem citou, um dia muito agradável, um dia muito perfeito, apesar do friozinho, mas o friozinho também é gostoso. E nós estamos aqui porque Deus nos permitiu estar aqui hoje. E nós vamos estar exaltando o seu santo nome. Então, Miqueias como defensor do pobre. Relembrando algumas coisas, nós vimos que Miqueias era contemporâneo lá de Amós, também de Isaías, do rei Acaz, e na lição nós vimos que o rei Acaz, ele comete o pecado de trocar Deus por um Deus falso. Quando ele começa a se aproximar, Acaz começa a se aproximar do... Cadê aqui o nome do homem? Tiglat-Pileser, ou seja, o rei da Síria. Isso porque ele deixou de acreditar que Deus poderia proteger ele. Ele começou a se encostar naquele que estaria afrontando a eles, Tiglat-Pileser. Então o rei Acaz, indo até o trono, até o palácio de Tiglat, ele observa lá o santuário, aquele Deus que estava lá, o Deus Marduk. E nós observamos que pelo contexto todo, ele começa a desenhar, a fazer uma maquete daquele altar, porque ele achou muito bonito, e fez um igual em Jerusalém e colocou como altar principal de adoração. Ou seja, trocou Deus por Marduk. E aí então vem toda a sua... o seu reinado, a tristeza do seu reinado em si, as abominações que ele cometeu, tudo isso vai em consequência do povo. E como os sacerdotes naquela época eram muito influenciados pelo Estado, era muito influenciado pelo rei e não pela teocracia, ou seja, por Deus, então eles também não fazem vista a isso, ou seja, ninguém se afrontou, ninguém colocou-se contra aquela situação, a não ser alguns poucos que a gente sabe que Deus sempre mantém os seus remanescentes, aqueles que estão sendo sempre fiéis, e nesse caso aqui, o profeta Miqueias.
O item 2.1 nós já comentamos no passado, que fala a respeito de Tiglat-Pileser. 2.2, o foco do profeta, que era a restauração do culto, ou seja, deixar de cultuar agora a Marduk e voltar novamente a cultuar ao povo, a cultuar a Deus, o povo cultuando a Deus e não mais a Marduk. O juízo divino, por causa dessa troca, nós podemos ver que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, Judá, seriam punidos com o cativeiro babilônico a respeito dessa idolatria. E nós observamos que mesmo Acaz, querendo se fazer amizade lá com Tiglat-Pileser, ele se torna também escravo. Ou seja, as coisas que muitas vezes nós projetamos não são corretas. Como a própria Bíblia nos ensina, a resposta certa é a que vem do Senhor. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos orientar em tudo que nós devemos fazer em relação à nossa vida, o nosso louvor. O ponto 3, alguém pode ler, por favor? Vaticínios acerca do Messias e Miqueias e Isaías são os mais preciosos. O primeiro profeta indicou o local onde o Messias nasceria. O segundo disse que ele seria concebido por uma virgem. E ambas as profecias cumpriram-se literalmente na pessoa de Jesus. Miqueias anunciou a vinda do Messias em 2 etapas. Vejamos a seguir. Então nós observamos que Miqueias, ele, não posso dizer que complementa, mas ele também dá a indicativa do nascimento do Messias, do nascimento de Jesus. Quando os reis magos vão procurar, eles se baseiam nessa profecia de Miqueias, que a gente pode ver lá em Mateus 2, versículos 4 até o versículo 6. Então ali nós observamos que Miqueias não é considerado como dos profetas maiores, mas a sua importância também aqui nesse fato é muito grande para nós, porque ele indicou o local certo onde o Messias estaria nascendo. E Isaías, lá em Isaías 7, versículo 14 e também 9, versículo 6, mostra como seria o nascimento dele. Nascimento através de uma virgem, ou seja, sem o pecado do ato sexual em relação ao, mesmo sendo marido e mulher ali. Ou seja, ela não tinha filhos ainda, graças a Deus por isso, porque nos mostra que era realmente produto divino, uma obra divina sobre o seu ventre, e ali então vindo nascendo. Posteriormente, para que se cumprisse todos os ritos naturais do homem e da mulher, ela veio a ter outros filhos. E aí nós podemos observar de que Deus, ele trabalha certo e sempre faz aquilo que é melhor para a vida dos homens. Ou seja, aqui ele nos mostra que Isaías viveu na mesma época de Miqueias, e ambos eles tinham essa ligação em relação à orientação. Todos os dois tinham orientação divina. Então é por isso que os dois vão falar do mesmo assunto, é a mensagem de Deus para a nossa vida. A primeira etapa diz a respeito do seu nascimento em Belém Efrata, terra onde também nasceu o rei Davi, Lucas 2, versículo 11. Ou seja, Davi também nasceu lá na cidade de Belém. Especificada Efrata para fazer diferença entre a outra Belém, que pertencia à tribo de Zebulon. Então tinha duas cidades chamadas Belém, uma na tribo de Zebulon e outra lá na tribo de Efrata. Juízes 19, versículo 15 nos mostra isso. Jesus nasceu exatamente na cidade profetizada por Miqueias, conforme Lucas 2, versículo 7, versículo 11. Isaías, que viveu na mesma época,
revelou a natureza divina do Redentor, ou seja, que ele nasceria de uma virgem. Isaías 9, versículo 6. Os mestres das religiões judaicas, nos dias de Jesus, não tinham dúvida de que ele nasceria em Belém da Judéia. Mateus 2, versículo 4, versículo 6. A distinção entre a primeira e a segunda vinda de Jesus deveria ser tão clara para Israel quanto deve ser para a igreja hoje. Ou seja, nós sabemos que Jesus já veio humanamente, já esteve entre nós, já realizou os seus milagres, já salvou muita gente, já restaurou muita gente e, por fim, da sua passagem terrena, ele veio a ser crucificado. E aí, então, nós observamos que esse simbolismo desse sacrifício dele lá na cruz nos vale a nossa salvação, para aqueles que o aceitarem. Conforme João 1, versículo, se me falha a memória, 11 ou 12, eu sempre troco os dois, veio para o que era seus, para todos aqueles quanto o receberam. Ou seja, então nós observamos que Jesus não nasceu para todas as pessoas, para aqueles que o receberam, embora ele esteja como na crucificação, sempre de braços abertos, esperando a todos quanto o receberem. Veio para os que eram seus, se referindo aos judeus. Exatamente. Mas eles não receberam, mas a todos quantos o receberam, por isso que Gentios. não estava falando exatamente sobre essa situação no sexta-feira, né, no estudo sexta à noite, ele comentou exatamente sobre isso aí. Os judeus achavam que eles eram detentores da salvação, que Jesus tinha vindo só para eles. Tá? Agora voltando um pouquinho, aí é João 11 e 12. Exatamente. Agora eu quero voltar só um pouquinho aqui, uma coisa simples, mas a respeito da origem de Jesus Cristo. O irmão disse que não foi através de um ato de pecado que ele nasceu, mas aí o irmão deve tirar a palavra pecado, porque o sexo dentro do casamento, né, não é pecado. Né? Exatamente. Então, não teria nenhum problema Maria se relacionar sexualmente com José para ser mãe de Jesus. Acontece que Jesus veio por obra do Espírito Santo e não saindo de José conforme poderia ter acontecido. Só me justificando aqui, quando eu disse ato de pecado, porque não estavam ainda casados. Então seria um ato de pecado se eles tivessem tido aquela relação. Mas por obra do Espírito. Exatamente, porque ela deveria nascer de uma virgem. Então, Eles só teriam esse relacionamento se de fato naqueles dias, especialmente, hoje é comum, né? Mas naqueles dias, somente através do casamento eles poderiam se relacionar. Hoje é comum, não. Hoje ainda é pecado ainda. Hoje ainda é pecado ter o relacionamento antes do casamento. Mas o irmão citou bem essa especificação porque, como eles não eram ainda casados, então seria pecado. E ela não seria mais virgem, não viria mais por ela. Então, é obra do Espírito Santo. O sexo no casamento é santo. Ele não é pecado. Tá? O juízo divino, conforme nós já vimos, o juízo divino, ele vem porque o rei Acaz, o reino do norte, o reino do sul, começam a se afastar de Deus, começam a deixar Deus de lado. Não por acaso a gente tem muitas situações hoje em dia nessa situação, individualmente falando, não como nação, mas como pessoas individuais para com Deus. E nós observamos de que, pelo fato deles terem abandonado a Deus, e Acaz aqui trocando Deus literalmente por outro, Acaz, o rei Acaz, ele trocando o Deus por Marduk, e aí nós vimos toda a sua consequência, ou seja,
vai penar no cativeiro por causa das suas escolhas. Devemos tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque as consequências ficam. Você pode até tentar corrigir depois, mas as consequências você vai sofrer. Então nós vimos aqui o prenúncio do Messias, ou seja, de como ele foi anunciado, de como se cumpriu. E conforme nós vimos lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vimos todo o cumprimento exatamente igual ao que estava descrito. A segunda vinda do Messias. Alguém pode ler, por favor? E quer prosseguir falando do Messias como aquele que apacentaria o povo na face do Senhor, na força do Senhor. Nessa ocasião, ele será engrandecido até os confins da terra. Miqueias 4, 5, versículo 4. O profeta falou de um tempo em que o Redentor de Israel terá total domínio sobre o aceito pelo povo hebreu. Fato de que ocorreu quando ele esteve aqui e onde se concluiu a tal profecia e o seu cumprimento durante o milênio. Aquele que foi e continua sendo rejeitado pelos judeus, conforme João versículo 1, versículo 11 e 12, que nós já citamos, ainda será chamado por ele, Mateus 23, versículo 39. Ou seja, assim como Pedro também tinha aquela mentalidade de que a salvação era para os judeus, a salvação era para o povo de Deus, então todos os da nação de Israel tinham também essa mesma mentalidade, achavam que eram realmente só eles que seriam salvos. E aí nós... Ele deixou claro isso na visita que fez a Cornélio, tá? Exatamente, é esse fato que eu estou me referindo. Quando ele mostra de que aquele lençol em que descia e havia lá aqueles vários animais e Deus dando a ordem, mata e come, e ele se recusando, achando que eram animais imundos, e aí Deus deixa bem claro, não considere imundo o que Deus purificou. Ou seja, a oportunidade foi dada aos gentios, veio para o que era seus, mas os seus, judeus, não receberam, então foi aberta a oportunidade para todos. E graças a Deus que nós entramos nessa contagem como dos gentios. E aí então, essa segunda vinda de Cristo, ela se dará no momento em que for preparado por Deus. Somente Ele tem esse momento. Nós podemos fazer deduções aqui e ali, mas como a própria palavra nos ensina, esse dia acontecerá como um ladrão. Alguém já fez aqui agendamento com um ladrão para ele ir lá na sua casa roubar? Ou ir lá pegar seu carro, seu celular? Ninguém faz agendamento com ladrão. Eles vêm, eles fazem o agendamento deles, não querem nem saber se você está preparado ou não. Mas, de qualquer forma, essa vinda, ela acontecerá de forma que nós jamais esperamos. A segunda vinda pode acontecer para aquele que acabou de falecer, ou para nós que estivermos vivos naquele momento, ou se nós também falecermos, não sei, mas de qualquer forma, para aquele que falece, a segunda vinda de Cristo já está consumada. Mas para aqueles que estão vivos, pode acontecer durante a sua vida ainda. Então, devemos estar preparados sempre. Esse culto pode nem terminar, para os irmãos terem ideia, pode nem terminar, mas pode passar vários anos, todos nós aqui podemos vir a falecer e vir outra geração e nessa outra geração acontecer. Então, nós não sabemos quando será. Mas o fato é que se não estivermos preparados, nós não estaremos na sua presença, a não ser para o nosso julgamento. Irmão, o irmão Lisão tem nos apresentado coisas completamente diferentes daquilo que eu aprendi a vida toda dentro da palavra de Deus. Mais uma coisa, eu imagino que será do jeito que está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, sobre o arrebatamento da igreja. Então, o texto declara que
vai nos levar à presença de Deus, e aí vai se cumprir Mateus 26, de 27 a 30, quando depois de participar da ceia do Senhor, ele disse: na minha companhia vocês não vão participar mais da ceia, até que de novo nós a sirvamos ou participemos dela na presença do nosso Pai. São promessas tremendas de Deus para nós, que isso aquece o nosso coração e o desejo de andarmos, apesar de sermos o que somos, cada vez mais na presença do nosso Deus. Exatamente. Concluindo a nossa lição, o item 3.3 fala a respeito da mensagem escatológica, da vinda dele. Miqueias assim fez como Isaías, falou acerca do futuro de paz, instituído pelo Messias. Miqueias 5:5 e também Efésios 2, versículo 14, Isaías 9, 6 e 7. Tal vaticínio teria lugar no milênio, Apocalipse 20, 1 e 2, quando tudo vai se cumprir. O período em que a profecia referente a Israel, ainda não realizada, terá o seu pleno cumprimento, Miqueias 7, versículo 20, e também 4, versículo 1 a 7. Como o irmão Belmiro bem citou, Jesus já veio à terra. Na segunda vinda, ele não virá à terra, ele virá nos ares, ou seja, virá no céu, e todo olho verá, todo joelho se dobrará pela sua glória, por causa da sua honra, da sua majestade. E como nós sabemos, Deus, ele deu autoridade a Jesus como homem, e nós sabemos que ninguém vai ter dúvida de que ele é realmente Jesus. Ninguém vai ter dúvida, porque todo olho verá e todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que ele realmente é. Embora a gente veja que nem todos estarão entrando à sua direita, mas sim à sua esquerda, sendo afastados de Deus porque não receberam. A oportunidade foi dada aos hebreus, aos judeus, e eles não receberam. Foi aberta a oportunidade para nós gentios, e aqueles gentios que receberam, também os judeus que receberam estarão com ele, e aqueles que não receberam, receberam a sua devida punição. Então, para o domingo próximo, nós estaremos falando a respeito de Naum, na lição de número 8. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, nos procurar estar aprendendo da palavra a cada dia, e também transformação é necessária, né? Tem tantos hinos que nos ensinam a respeito disso, e aqui ensina muito melhor. A palavra do nosso Deus nos ensina mesmo. Esse encontro vai ser real, e nós precisamos estar preparados para estarmos na presença do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aí agora já é como juízo, né, irmãos? Vamos agora estar dando a oportunidade para a equipe de louvor. Graças a Deus, igreja, amém? Nesse momento, convido a todos que se coloquem em pé para eles não puderem
Nesse momento eu peço ao nosso irmão Petra que agradeça a Deus mais uma vez nessa manhã e após a oração, com a oração silenciosa, estaremos assim passando a palavra para o pastor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos aqui mais uma vez em tua casa, Senhor. Amém, Jesus. Nos permitiu chegar até aqui, Senhor. Obrigado pela sua manhã maravilhosa. Que possamos estar sempre ao teu lado, Senhor. Amém, Jesus. Temos fé em ti, Senhor. Que possa, essa pandemia, Senhor, que está no país, no mundo, Senhor, que possa eliminar as nossas vidas, a vida daqueles que estão aí nos leitos, nos hospitais, Senhor, sofrendo. Os familiares estão enlutados, Senhor. Visita essas vidas, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Peço bem pela primeira parte que foi feita aqui, Senhor. Que o Senhor possa trazer a mensagem através do teu nosso pastor para nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou, como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma. Graças e paz, amados. É sempre um prazer estar na casa do Senhor, na presença dos irmãos. Bendito seja o Senhor que dia após dia nos concede seus benefícios, o Deus provedor da nossa salvação. Com essa palavra do Senhor registrada no Salmo 68, 19, a nossa palavra de boas-vindas a todos os amados aqui presentes, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. É bom estarmos aqui, amados, e é bom agradecer ao Senhor por todas as manifestações da sua bondade e benignidade para com todos nós. A você que se faz presente aqui nessa manhã, nossa palavra de boas-vindas. Sinta-se bem na casa de Deus, vamos desfrutar da presença do Senhor que é real aqui conosco. A você que está em seu lar, que vai nos ouvir logo mais, que o culto será logo mais transmitido no YouTube, Deus abençoe a sua vida, é um prazer imenso poder alcançar seu coração com as santas palavras do Senhor nosso Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela preciosidade que envolve essa vida. Deus lhe ama muito, Deus nos ama muito, e Deus trabalha incessantemente para nos levar a ser vidas submissas à sua vontade, vidas que vivam para a glória do seu santo e excelso nome. Abaixo a vida egocêntrica, que se eleve mais e mais à vida cristocêntrica,
a vida centralizada em Jesus, para a glória de Deus. E nós precisamos atentar, amados, porque quem não viver segundo a vontade de Deus, não tem como desfrutar das delícias do reino celestial. É preciso negar-se a si mesmo, para cada dia de posto nas mãos do Senhor, disposto a andar com o Senhor, nas mãos do Senhor, erguer a sua cruz e resplandecer por Jesus, nosso eterno Salvador. Nós vamos dar prosseguimento ao culto dessa manhã e vamos cantar para o louvor do nosso Deus, o hino de número 398, cantando da nossa felicidade em Jesus. Felicidade é o que todo mundo quer, mas felicidade real poucas pessoas têm. Mas a felicidade real está disponível para todos quantos buscarem o Senhor e amá-lo de todo o seu coração. 398, sou feliz. Eu canto isso com muita alegria, porque eu desfruto dessa felicidade. Não há hipocrisia no meu cântico e espero que não haja também no seu canto, que você possa estar cantando de coração e revelando essa vida feliz que Deus tem nos dado, cada dia andando na presença dEle com gratidão em nosso coração. E quando nós cantamos esse hino, se o irmão trouxe dízimo ou qualquer outra contribuição para a casa de Deus, poderá colocar aqui ou depositar aqui nesse gasofilácio ao lado da mesa do Senhor. Vamos cantar de pé para dar mais liberdade às cordas vocais. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber.
Amém, mano. Você está feliz? Diga amém. Amém. Glória a Deus. A felicidade é uma coisa real na vida das pessoas que amam a Deus, que temem a Deus. E nós precisamos desfrutar dessa felicidade. Felicidade é algo que está disponível para cada pessoa que invoca o Senhor em espírito e em verdade. Então precisa, amados, reconhecer isso, porque Deus, Ele permite, Ele tem ordenado as bênçãos que nos acompanhem. Acompanhe os que são do Senhor, a bênção acompanha. Você não precisa estar recorrendo a Deus para buscar bênção, porque Deus já determinou que as bênçãos dele alcancem você onde você estiver. Agora, que você esteja na presença do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Senhor eternamente. Tu és Deus e não há outro, Senhor. Tu és o soberano do universo, o eterno Criador, sustentador, governador dos mundos. Nós te louvamos porque a tua palavra nos ensina que Deus é amor. Louvado seja o teu nome. E o teu amor é real para conosco. Glória ao teu nome. Você ama a todos indistintamente. O amor de Deus é um amor que compartilha com cada vida. E o objetivo é até aí, por amor, essas vidas para ti, Pai. Nós te agradecemos porque em amor o Senhor enviou Jesus Cristo para nos buscar e nos salvar. Nós te agradecemos porque nos encontrou. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Estávamos desgarrados, mas fomos atraídos ao redil do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque Jesus pagou alto preço pelo resgate de nossas almas. Continua nos sustentando em Ti, continua nos firmando em Ti, nos conduzindo no caminho da Tua santa vontade. Aniquila nossas mazelas, aniquila nossos erros, aniquila nossos pecados, Senhor. Nos renova e fortalece no Senhor. Dispensa sobre nós a unção do Santo e nos capacita para honrar Teu nome, Pai. Abençoa a igreja, fortalece a igreja, renova a igreja, meu Deus. Amplia a visão da igreja, amplia o amor da igreja, meu Pai. Alcança cada irmão, cada irmã que faz parte desse rebanho, Senhor. Há muitos que estão enfraquecidos, distanciados, ó Deus, e até desgarrados. Tenha misericórdia,
Tu podes transformar a vida deles, Senhor. Não os deixes, ó Deus, prosseguir no caminho do afastamento, mas atrai-os para Ti, para o seio da Tua igreja, os braços amorosos do Senhor Jesus. Abençoa a campanha de missões estaduais, opera o Teu poder, move o coração de cada pessoa para participar daqueles que aqui congregam, e até os que não congregam quiserem também se envolver e participar, Pai. Glória ao Teu nome eternamente, glória ao Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, eternamente. Obrigado pelos dízimos, pelas contribuições e ofertas da igreja, Senhor. Obrigado porque o Senhor supre a igreja e supre a vida de cada um dos crentes em particular. Eu oro com gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, de pé, amado. Nós vamos aqui a Filipenses 3. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Filipenses 3, a partir do versículo 7. Após a leitura da palavra, o irmão Belmiro vai dar graças a Deus e nós vamos ouvir o Seja Luz. Filipenses 3, a partir do verso 7. Diz-nos assim, na minha tradução: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que também fui feito ou fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, contra mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, que privilégio estarmos na Tua casa para, junto com os nossos amados irmãos, adorar-Te na beleza da Tua santidade. Obrigado pelo estudo que nós tivemos agora na escola sobre o profeta Miqueias. Amém. E segundo a possibilidade, no próximo domingo eu quero trazer uma experiência linda que eu vivi com o meu irmão mais velho, há tantos anos atrás, quando ainda era adolescente, que eu tinha dúvidas a respeito da salvação. E aquele irmão me deu uma orientação que eu quero passar para a minha igreja no próximo domingo. E agora nós te agradecemos por esse texto precioso da Tua palavra, no exemplo do nosso amado apóstolo Paulo, que deixou lições tão importantes para as nossas vidas espirituais. Agradecemos pelo louvor que já apresentamos ao Teu santo nome e te pedimos agora a Tua bênção sobre o pastor na entrega desta mensagem e que a mesma possa falar aos nossos corações e que todos nós saiamos daqui edificados. Abençoa a nossa igreja e una-nos, ó Deus, para que nós possamos continuar pregando o Teu Evangelho aonde quer que nós estejamos. Amém. Pedimos a favor dos nossos irmãos que não têm estado conosco nesses dias, mas que em breve nós possamos tê-lo novamente para que nós possamos continuar cultuando o Teu nome como nós fazíamos antes da pandemia. Nós oramos com gratidão no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por esse recado, seja Jesus, velho.
Isso é o que vou pensar. Eu vou pensar nas pessoas que nas tragédias são. Qual lição que o Senhor me dá? Eu quero pensar. Eu vou pensar quando Cristo me cumprimentar. E o céu ele me mostrar. Eu quero pensar. A velha terra já não tem valor pra o endereço novo. A cidade do amor. Talvez aqui embaixo não consiga entender. Eu sou muito limitado pra grandeza compreender. Eu só sei o que o olho nunca viu, e o ouvido nunca ouviu alguém dizer. É o que ele preparou. Eu vou pensar as lições que nas tragédias dão, na missão que o Senhor me dá. Eu quero pensar. Eu vou pensar quando Cristo me cumprimentar. E o céu ele não mostrar. Eu quero pensar. A velha terra já não tem valor pra o endereço novo. A cidade do quando Cristo me cumprimentar e o céu ele me mostrar, eu quero pensar. A velha terra já não tem valor pra o endereço novo. A cidade do amor. A velha terra já não tem valor pra o endereço novo. A cidade do amor. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, pela Tua palavra que já ouvimos, nessa oportunidade tão valiosa, Pai. Essa palavra, Senhor, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Que, pela ação operosa do Espírito Santo de Deus, ela seja introduzida mais profundo em nossa alma, nosso espírito, nosso ser, e opere, ó Deus, em nós aquilo que é do Teu agrado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados, texto maravilhoso que nós temos ouvido nesta manhã, no dia do Senhor, louvando a Deus por esse privilégio de poder ouvir as santas palavras de Deus. É claro que nesse texto maravilhoso, Paulo está dando um testemunho, falando daquilo que ele alcançou em Cristo Jesus, que é algo extraordinário, algo tremendo, algo que alguém precisa, o que todos precisam alcançar, mas que é concedido somente aos que creem.
E depois, então, de dar o seu testemunho, falar sobre a sua religiosidade como fariseu, ele então se volta para agradecer e dizer a todos os ouvintes das palavras de Deus aquilo que Cristo operou na vida dele, testificando da grande transformação que ocorreu pelo poder de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. E ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por causa do sublime conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Considerá-lo como perda por amor de Cristo. E o verso 8 diz, sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. A vida cristã, meus amados, a vida de Cristo Jesus em nós, é algo que requer de nós uma transformação radical. Claro que nessa transformação vai haver perdas por um lado, e perdas às vezes profundas. O que Paulo diz aqui, por exemplo, o que para mim era lucro, aquilo que a pessoa considerava como lucro na vida, ele diz, perdeu por amor de Jesus Cristo. E então ele reforça no versículo 8, dizendo, na verdade eu tenho também por perda, como perda, todas as coisas, não só o que era lucro para ele, mas tudo o que envolvia a sua vida material no que diz respeito à vida egocêntrica. Ou seja, Paulo sofreu uma real transformação, uma transformação bendita, um sofrimento bendito, esse sofrimento de perda de coisas materiais. E uma palavra afirma para nós que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Na realidade, Paulo está testificando disso, daquilo que Deus fez em Cristo na vida dele. Eu sofri perdas, mas essas perdas seriam maravilhosas ou maravilhoso se todas as pessoas assim acontecesse, se acontecesse com todas as pessoas, essas perdas materiais, essas perdas de coisas materiais, aquilo que envolve lucro para a vida material e até aquele que envolve prazer para a vida material. Ah, se todos perdessem esses prazeres materiais, essas perdas materiais, não para ficar no vazio, é claro que essas coisas que nós nos apegamos tantas vezes nesse mundo, são coisas que se constituem tropeço para a nossa vida espiritual. Então é preciso que esses tropeços sejam tirados, porque a fim de que nós possamos desenvolver essa nova vida, uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, nova maneira de falar, nova maneira de proceder. Nós, às vezes, nos deixamos enganar pensando que nós podemos agradar a Cristo fazendo tudo aquilo que é do nosso agrado. E isso isso só traz prejuízo para nós. É preciso que nós nos atentemos para as realidades espirituais. Paulo está dizendo o que importa para mim, a partir de então, é Cristo. Cristo se tornou o alvo supremo, soberano da vida de Paulo. Cristo se tornou, a vontade de Cristo passou a ser a vontade de Paulo. Ele abriu mão até da vontade própria. Como nós vimos no seu testemunho registrado em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meus amados, para aprender a centralizar tudo em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Ele se deixou, como ele mesmo escreveu, compungir pelo amor de Cristo. 2 Coríntios 5, o amor de Cristo nos constrange. E nós julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Presta atenção aqui, meu irmão.
Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Faça uma análise no seu sistema mental. Você está vivendo para você mesmo ou você está vivendo para Jesus? Aqui está, meus amados, a coisa séria. Quem morre com Cristo tem que viver com Cristo. O raciocínio apresentado por Deus através de Paulo em Colossenses 3. Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Porque já morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós somos orientados, exortados, ordenados a buscar e a pensar nas coisas que são de cima. E quantas vezes a nossa mente está centralizada, meus irmãos, no jogo de futebol, numa novela, numa série, etc, etc. Quantas vezes nós centralizamos a nossa mente ali? E pensamos coisas. Você está torcendo pelo personagem principal do filme, de qualquer coisa, aí você está, às vezes, até envolvendo ali, emocionando em cima daquilo ali. Quando você tem que pensar em Jesus, buscar Jesus. Nós temos que pensar em Cristo, buscar a Cristo. Ultimamente eu tenho ouvido, geralmente todas as noites, minha velha é testemunho. Eu estou me prendendo muito ali às canções do YouTube. Às vezes, no mínimo, eu ouço ali durante uma hora, todo dia antes de dormir. Eu vou lá para a cama com a minha mente cheia das mensagens gloriosas dos cânticos espirituais. Não é? Os cânticos espirituais, tanto dos irmãos adventistas, como de outros grupos. Outros grupos, corais maravilhosos, solos maravilhosos, grupos maravilhosos, que cantam e encantam, e trazem alegria para a alma. Como diz lá a Novo Tempo, estou fazendo propaganda nos adventistas, não, mas diz que é a música que fortalece o coração, enobrece o coração, enobrece a alma. Eu renunciei tudo por amor de Jesus. Amados, precisamos atentar para essa realidade. Tem que haver renúncia. Vamos lembrar aqui das palavras do Senhor Jesus, São Lucas 9, 23 em diante. Se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se ao menos nós nos ligássemos, nós estivéssemos sintonizados com Deus, com o culto da igreja, isso aí já seria algo maravilhoso. Com vontade de Deus no que diz respeito a glorificar o nome dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor. Paulo reconheceu Jesus como Senhor. Eu tenho, na verdade, por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo conheceu Jesus, amados. E a esse conhecimento, há duas espécies de conhecimento. Há o conhecimento superficial, cultural, que você estuda sobre um personagem, você aprende sobre aquele personagem. Jesus é o personagem mais importante do universo. Então, você estuda, conhece, toma conhecimento através do estudo da palavra, que é maravilhoso. Mas esse conhecimento de Paulo ampliou. Foi muito além disso, foi o conhecimento por experiência pessoal. Ele conviveu com Jesus. Ele sentiu Jesus no mais profundo do seu coração. Jesus transformou a vida de Paulo. Foi uma transformação total. Paulo deixou de ser homem, pastor? Não. Paulo continuava sendo homem.
mas um homem que não vivia por vontade própria, um homem que não se esforçava para fazer a vontade própria, um homem que se esforçava sobremaneira para fazer a vontade de Jesus. Porque a excelência do conhecimento, esse conhecimento de Paulo, da pessoa de Jesus, da natureza de Jesus, do ser de Jesus, marcou profundamente a vida de Paulo. Paulo experimentou coisas tremendas na pessoa de Jesus. Meus amados, eu tive algumas experiências com o Senhor e todas elas são maravilhosamente, meus amados, profundos, marcam marca a vida da pessoa. Eu já ouvi a voz do Senhor algumas oportunidades, poucas, mas é algo maravilhoso, é algo profundo. E uma dessas experiências eu tive num dos momentos de turbação na minha vida. Porque eu estava me esforçando sobremaneira em função de um emprego que eu tinha. E eu lembro daquela madrugada que eu já falei aqui tantas vezes, quando eu ia para o trabalho, era aproximadamente umas 4 horas da manhã, ou era antes. E o Senhor me parou em plena rua, eu ia com tudo, com a minha mala na mão, porque eu às vezes ficava viajando 3 dias, eu ia com a minha mala na mão e andando rápido, que a hora de tomar o transporte já estava aproximando. E naquela madrugada de silêncio, quando eu só ouvia meus passos, Deus falou comigo. E a voz foi essa: eu não lhe chamei para isso. Eu não lhe chamei para fazer isto. E é uma voz muito profunda. Toca no mais profundo do seu ser. Não importa como você estiver andando, você pode estar correndo, vai parar na hora. Porque ele para você. E você vai sentir lá no íntimo do teu coração, da tua vida. Qual foi a minha resposta ao Senhor? Eu disse para ele: eu sei, Senhor. Eu sei, Senhor. E a partir daquele dia, Deus mudou totalmente o curso da minha vida. Eu já era um crente, que era uma pessoa vocacionada para o ministério. Mas, nessa vocação ministerial, estava passando uma crise tremenda em minha vida e na vida de minha esposa. Foi nesse ínterim eu entendi que Deus permitiu acontecer aquela crise, que Ele iria me falar e eu iria despender de tudo para fazer a vontade dEle. E eu sei que eu tentei ir para o seminário no sul do Brasil, eu fui no seminário lá no Rio, tentei de todas as maneiras ingressar ali, mas não deu. Aí eu fui para Recife, e lá no Recife Deus abriu a porta para mim. Eu estudei. Lá ele abriu a porta, não abriu a porta para mim entrar no seminário. Embora a porta foi aberta assim, pastor Davi Meim, que era o reitor do seminário naquela época, colocou inteira exposição ao seminário. Mas não era para lá que Deus me queria levar. Deus me levou em Alagoas, não para consultar o seminário, mas para a porta que tinha aberto lá para mim, a fim de que eu pudesse descer para o Rio. E fui para o Rio, e hoje estou aqui, graças a Deus. Deus é Deus. Deus é Senhor em Cristo Jesus. O que Ele propõe para alguém, seus propósitos são maravilhosos, suas metas são atingidas. E o que Ele propôs para Paulo foi algo tremendo, que Ele propôs também para mim, para você, para todos nós. É preciso que nós entendamos que Ele é o Senhor, que Ele é quem manda, Ele é a vontade de Deus que interessa, e não a nossa. Que a nossa vontade é pecaminosa, é contaminada, mas a vontade dEle é pura, perfeita
verdadeira. O sublime conhecimento de Cristo transformou Paulo. E eu sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Eu quero ser achado nele, verso 9. Não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. A saber, a justiça de Deus pela fé em Cristo. Então, nós vamos ver que Paulo, na realidade, foi esse instrumento de valor. E aqui, na conclusão da minha palestra nessa manhã, para eleição, ele disse, olha, eu não julgo que já atingi. O alvo determinado, ou seja, o alvo determinado por Deus para ele, não estava totalmente atingido. Que o alvo é o céu. O alvo é andar com Jesus aqui e andar com Jesus eternamente no céu. Mas ele disse, eu estou prosseguindo. Eu estou avançando. E o que eu estou fazendo é isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da vocação de Deus. Vocação celestial em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, contra mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. É isso, amados, que nós temos que fazer. Já cremos em Jesus, graças a Deus. Estamos seguindo, sim, porém há muitos que estão querendo fazer a vontade própria. Não está tentando para Jesus, mas está tentando para a sua própria vontade. Então tem que abrir mão desse querer próprio. É preciso perder isso para poder ganhar a perfeição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Claro, mas nós não podemos chegar ao final da nossa vida com a vida contaminada, com a vida misturada. Vivendo Cristo, dizendo que vive Cristo, mas vivendo mais o mundo. É preciso abrir mão do mundo, das coisas que contaminam o espírito. Jesus disse que a carne para nada aproveita. Você não vai desprezar a sua carne, você vai cuidar bem dela, mas não se apegar a ela. Deixa Cristo cuidar. Às vezes nós queremos cuidar e deixamos Cristo de lado. Deixa Cristo cuidar. Deixa Cristo reinar. Deixa Cristo ser engrandecido. Essa é a sua missão, a minha. Engrandecer Jesus. Louvar Jesus, bendizer Jesus, glorificar Jesus, glorificar a Deus, glorificar o Espírito. Deixa Ele fazer a obra em seu coração, meu irmão. Ame a Jesus. Desperte o seu amor por Jesus. Desperte a sua obediência por Jesus. Pare de ficar atrás das coisas do mundo. Isso não leva a nada. Aliás, leva. Quem anda atrás das coisas do mundo vai levar ao inferno. Então precisa pegar a Deus e levar Deus a sério na vida. Que Deus nos ajude, meus amados. Deus nos abençoe. Que Deus nos aperfeiçoe cada dia. Está trabalhando para nós, mas tem crente que é queixo duro. Não deixa Deus agir, quer agir por conta própria. E às vezes Deus mostra o caminho, mas a pessoa não quer seguir. Vamos atentar. Vamos estar atentos. É tempo de atentar, é tempo de reagir. É tempo de voltar para Deus. Não distancie mais. Talvez você tenha ido longe demais. Volte. Agora é hora de voltar. Volte para os braços do Senhor. Volte para a igreja do Senhor. Volte para os átrios do Senhor. Volte para a palavra do Senhor. Essa vida que você está levando não é aprovada por Deus. Deus não aprova isso. Deus não aprova crentes que abandonam a casa de Deus. Deus não aprova crentes que abandonam a palavra de Deus. Deus não aprova crentes que abandonam a oração. Crentes que vai se enchendo cada dia mais do que é material, do que satisfaz a carne, mas não satisfaz o espírito. É preciso satisfazer o espírito. É preciso satisfazer a Deus, satisfazendo o Espírito de Deus em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor mova nosso coração para amá-lo e a nossa vida para servi-lo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Nós estamos chegando ao final do nosso culto, amados, com nossa gratidão a Deus. Que Deus esteja cada dia nos conduzindo em seu caminho e que nós possamos assumir a proposta de mudança para melhor, a postura de pessoas comprometidas com Deus e não pessoas comprometidas com o mundo. O Senhor nos abençoe ricamente. Nós vamos concluir o culto dessa manhã, aguardando que o irmão volte às 18 horas, quando aqui estaremos dando início ao novo culto. Aliás, volte antes das 18, porque às 18 estaremos dando início ao novo culto. Orem pela campanha de missões estaduais e esteja também contribuindo, entregando a sua oferta. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, porque tu tens nos dado nessa manhã uma oportunidade maravilhosa de poder aprender mais do Senhor. Ó Deus, nos ajude, meu Pai, cada dia a voltarmos inteiramente para o Senhor, a pensar e a buscar as coisas que são de cima. Esteja agindo na nossa vida, nos dando capacidade para esvaziar das coisas terrenas, das coisas materiais e da vontade da carne, e nos revestindo do novo homem que é Jesus, pensando nele, vivendo ele, buscando-o para a glória do Senhor e a alegria nossa. Sabemos que tu tens tesouros, ó Deus, incalculáveis preparados para nós. Dá-nos sabedoria para tomar posse dessas bênçãos cada dia dentro do projeto da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nos leva agora em paz aos nossos lares. Nos dá um dia na tua presença, abre a nossa boca para falar de Jesus e que estejamos aqui às 18 horas para mais um culto ao Senhor nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, eu oro na comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amados de coração silencioso individual, estamos despedidos dessa reunião. Muito obrigado que você veio à casa de Deus nessa manhã. Volte logo mais às 18 horas para juntos celebrarmos mais um culto ao Senhor. Amém. Céu azul, esperança de tempo bom.